Olá, saudações a todas e a todos. Bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a alegria, a honra, a imensa satisfação de receber o professor Otávio Pinto Silva, professor e livre-docente da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, eleito recentemente presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, conhecido de todos. Professor Otávio, antes de mais nada, eu queria aqui registrar a nossa gratidão, a nossa honra e imensa alegria de recebê-lo aqui na Escola Superior de Advocacia, ainda que num ambiente virtual, provisório, esperamos, mas é uma alegria imensa tê-lo conosco nesse momento, nesse encontro. Olá, Jorge. Para mim também uma grande alegria, uma satisfação poder encontrar o pessoal da ESA, os nossos ouvintes, né? Esse momento é diferente mesmo, né? Imagina, o ano de 2020 ficou marcado, né? Ninguém nunca mais vai esquecer desse ano aqui. E tem coisas boas e coisas ruins que aconteceram, né? Essas mais de 155 mil mortes de brasileiros e brasileiras é algo para a gente lamentar. Mas, por outro lado, nós também aprendemos a usar melhor essas ferramentas como essa aqui, né? Sem dúvida, professor. Mas, aliás, aproveitando até para a gente começar o nosso bate-papo, o seu trabalho sobre o processo judicial eletrônico é bastante conhecido, foi um trabalho precursor, em especial no tocante ao PJE na esfera trabalhista, e hoje a gente já se depara com uma nova situação e mais com uma série de controvérsias com relação ao PJE Calc, né? E eu te perguntaria, eu sei que há uma série de discussões em relação à constitucionalidade ou não da exigência do sistema a partir de janeiro, mas eu ia fazer uma pergunta bem mais geral, né? O que você vê como desafios do PJ-ECAL, os profissionais que atuam no seu trabalho, e o que seriam, o que podemos identificar de positivo e de negativo nesse sistema que vem sendo desenvolvido e que, a princípio, passaria a ser obrigatório já no início do próximo ano. Muito bem, Jorge. É uma pergunta realmente desafiadora, né? Porque nós estamos diante de uma novidade que pode ser interessante em alguns aspectos para muitas situações, né? Para aqueles processos mais simples, com cálculos que não são rebuscados. Ah, bom, você quer fazer uma apuração do valor de verbas rescisórias, né? Você tem o salário lá, R$ 1.500, vai calcular as verbas rescisórias, o programa resolve com facilidade e daria, inclusive, traria uma agilidade na execução se a gente pensar que a sentença já vem líquida até, né? Quer dizer, a inicial tendo pedido aqueles determinados títulos que a sentença defere e já por meio do programa apresenta um resultado líquido da condenação. Agora, não dá para a gente generalizar, né? Esse é que eu acho o grande problema de criar uma regra de uso obrigatório do PJE-Calc, né? Porque a gente sabe que hoje as demandas trabalhistas têm uma complexidade muito maior do que no momento em que a CLT foi editada nos anos 40, né? Quer dizer, hoje nós temos situações de cálculos bastante complexos que exigem uma apuração mais robusta, que exigem critérios de interpretação da própria sentença, da norma de direito material a ser objeto de execução. Então, é preciso chegar a um meio termo, e acho que esse é o grande desafio. Eu lembro quando eu editei, eu publiquei esse livro, né, do processo judicial eletrônico, foi no ano de 2011, né? E ali, Jorge, havia um grande temor da advocacia sobre o que seria essa informatização do processo judicial. Havia, sim, uma dúvida sobre como é que funcionaria esse sistema, né?
Eu me lembro, por exemplo, de congressos, pessoas falando assim, PJE, isso aí é o pesadelo judicial eletrônico, né? E depois, com o tempo, a advocacia foi aprendendo a manejar, foi conseguindo superar os obstáculos. Até hoje existem problemas, toda vez que tem uma atualização de programa, né? Toda vez que tem aí alguma queda, o funcionamento fica paralisado, etc. Há problemas. Quando a gente tem que juntar lá uma petição inicial ou numa contestação, um grande número de documentos, é um sofrimento, a gente sabe disso, né? Mas, por outro lado, eu acho que ninguém mais imagina o retorno ao processo de papel, né? Quer dizer, o processo físico, aquele que a gente ia lá na secretaria da vara, pedir para o servidor procurar lá naquelas prateleiras, no meio de um monte de papel, eu acho que isso não volta mais, né? Então, a meu ver, o grande desafio do momento é exatamente esse: como conciliar aquilo que viria como uma ferramenta tecnológica a auxiliar a execução com as necessidades concretas da advocacia em cada caso, que são diferentes, né? Não dá para generalizar. Então, a meu ver, seria importante que a gente conseguisse chegar num meio termo com o Poder Judiciário, a fim de criar uma fórmula alternativa. Se o processo permitir, se a complexidade da causa não for muito elevada e se tornar viável, a critério da parte e do seu advogado, o uso do PJE-Calc, muito bem, vamos lá. Agora, se a parte entender que não, eu acho que não poderia ser obrigatório. Mas vamos ver, vamos avaliar. Eu tenho visto lá na Abrat, o interessante da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, que você acaba tendo contato com a advocacia do Brasil inteiro, né? E os advogados lá da 8ª região, do Pará e do Amapá, têm elogios ao PJE-Calc. Eu ouvi aí a posição de muitos colegas dizendo que, embora tenham tido dificuldades no início, com o tempo foram se adaptando e hoje enxergam como uma realidade positiva lá, né? Vamos ver como é que isso será no Brasil todo, né? Não é verdade, bem lembrado, o PJCal que começa de fato na 8ª região, né? O TRT da 8ª região lança a mão dessa ferramenta. Acho que me parece até que como uma alternativa aí para uma discutida exigência de liquidação nas petições iniciais trabalhistas e depois acaba exportando a ideia, né, e o modelo para o país todo. Mas, professor, recentemente, aliás, no dia que nós gravamos esse bate-papo, eu recebi pouco antes de nós começarmos mais uma notícia, né, em relação às atividades do Ministério do Trabalho e Emprego, né, do que já foi no passado o Ministério do Trabalho e Emprego, e foi uma portaria do ministro da Economia, Paulo Guedes, revogando um número expressivo, né, de normas do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. E em um texto relativamente recente, né, você nos comentou sobre o efeito, né, da extinção do Ministério do Trabalho e Emprego logo no início do atual governo, né, dizendo inclusive que seria uma medida que simbolizava uma absoluta incerteza quanto ao futuro do direito do trabalho no Brasil. De lá para cá tivemos já muitas medidas provisórias sobre direito do trabalho, muitas das quais não foram convertidas em lei e caducaram, né? Muitos outros projetos em discussão, né? Grupos formados para rever mais uma vez a legislação trabalhista. E agora, em particular, essa última notícia de que o Ministério da Economia, né, como sucessor, entre aspas, de parte do que já foi o Ministério do Trabalho e Emprego, revogando um número expressivo de portarias que compunham lá o calhamaço, né, de regras do Ministério do Trabalho e Emprego. Diante disso, ele perguntaria, né, como você vê, né, o futuro do direito do trabalho no Brasil, que foi exatamente a sua reflexão de pouco mais de um ano atrás, mas, em particular,
Aí, aproveitar para linkar também com a importância de um Ministério do Trabalho e Emprego, que não só sempre existiu no Brasil desde os anos 40, né? Só agora tivemos esse intervalo de tempo sem o Ministério do Trabalho, mas também que está presente na grande maioria dos países de tradição similar à nossa. Como você vê essas duas questões, professor? Olha, Jorge, em primeiro lugar, eu lamentei, sim, a extinção do Ministério do Trabalho, né? Pelo simbolismo da coisa. Quando a gente pensa que o Ministério do Trabalho foi criado por Getúlio Vargas como um dos primeiros atos após a Revolução de 30, né? Quer dizer, a partir do momento em que Getúlio ascende ao poder, ele cria o Ministério do Trabalho exatamente numa perspectiva de mostrar para a sociedade que havia uma preocupação do governo em ter um órgão específico encarregado de lidar com as questões trabalhistas. E quando no atual governo um dos primeiros atos é a extinção do Ministério do Trabalho, nós temos um simbolismo muito grande, né? Isso não há necessidade de ter uma estrutura específica para o trabalho. Ela pode ser uma secretaria dentro do Ministério da Economia, que foi a solução encontrada, né? Não me parece a melhor forma. É lógico que o mundo do trabalho mudou, né, do período da ascensão de Getúlio Vargas ao poder para o século XXI agora, né? Mas as questões trabalhistas elas estão presentes no dia a dia dos trabalhadores, das empresas, dos sindicatos, né? Então, é importante, sim, você ter um órgão encarregado de estabelecer uma política trabalhista, né? E lidar com as transformações do mundo do trabalho, com o uso da tecnologia, né? Então, o que isso repercute no dia a dia, na vida das pessoas? É importante, sim, ter uma estrutura do Poder Executivo e que terá a missão de regulamentar as leis criadas pelo parlamento e especialmente em alguns campos que são muito sensíveis, como o de medicina e segurança do trabalho, que você precisa de um corpo técnico especializado, né? Então, as chamadas NRs, né, as normas regulamentadoras, que vão poder esmiuçar aqueles assuntos que o legislador não tem como fazer esse trabalho mais aprofundado. Quer dizer, o legislador dá as grandes diretrizes. Por exemplo, basta a gente pensar aqui na questão da insalubridade ou da periculosidade. Quer dizer, eles definem o que é o trabalho insalubre, né? O que é o contato com agentes nocivos à saúde do trabalhador, mas depois quem que vai identificar qual é o grau de exposição a um determinado agente químico, físico ou biológico, é o trabalho técnico no âmbito do Poder Executivo. Mas tanto faz ter isso no Ministério da Economia ou no Ministério do Trabalho. Não me parece que tanto faz, porque o Ministério da Economia ele tem uma série de outras questões macro que ele deve tratar, enquanto uma secretaria inserida dentro do Ministério não vai ter o mesmo tipo de formulação de políticas públicas relacionadas à área trabalhista, com a repercussão que isso tem dentro da sociedade. Então, me parece que não foi a melhor opção a se tomar, né? E quando a gente examina, por exemplo, esse pacote de revogação de portarias aqui, eu dei uma olhada ali na primeira vista também, fiquei impressionado. Nossa, 48 revogadas de uma vez. Fui olhar, Jorge, eram muitas normas administrativas internas do antigo Ministério do Trabalho. Então, quer dizer, aquilo de efetividade, de repercussão na vida das empresas, dos trabalhadores,
é muito pouco. O governo lançou aí dizendo, é o Descomplica Trabalhista, né? Vamos descomplicar e tal. Estamos para aguardar ainda outras medidas que venham a mostrar uma atuação mais aprofundada na definição de uma política institucional mesmo da Secretaria de Relações do Trabalho, tendo em vista a ideia de que cabe ao Poder Executivo regulamentar as questões decorrentes da legislação do trabalho e fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, né? O Ministério da Economia ou o Ministério do Trabalho, quer dizer, a estrutura judicial, a estrutura administrativa, né, que existir, ela não pode agir como Pôncio Pilatos e lavar as mãos em relação às questões trabalhistas. Ela tem que ser propositiva, ela tem que estar no dia a dia, claro, promovendo, sim, as relações de trabalho, facilitando a atividade econômica das empresas, mas sem nunca, jamais perder de vista um dos papéis fundamentais do direito do trabalho, que é exatamente de proteção da figura do trabalhador assalariado, a figura daquele que presta os seus serviços sujeito ao poder de direção do empregador, ao comando do empregador, no meio ambiente do trabalho seguro, saudável. Então, esse é o dilema aí que a gente enfrenta nesse momento. Aliás, professor, a sua reflexão me fez lembrar, né, de um dado muito marcante do início desse governo, que foi o momento em que foram tirar o nome trabalho da frente do ministério, né? E sabendo que as funções continuaram praticamente a mesma, né? Ficou muito claro naquele momento, depois, quando se discutiu, se iniciou, mas felizmente a questão parece ter sido colocada, pelo menos num segundo plano, a discutir o fim do Ministério Público do Trabalho, o fim da Justiça do Trabalho novamente. Parece que o problema é a palavra trabalho, né? Assim, no final das contas, não importa como se reconhece para onde vai, mas não pode ter a palavra trabalho. E aí me parece realmente serem muitos movimentos, muito barulho por muito pouco, né? Muito barulho por quase nada. A revogação das portarias agora também. O número é expressivo, né? O número chega a ser assustador, mas como você bem observou, com um impacto relativamente reduzido. Mas a ideia realmente é sempre afastar o que quer que venha relacionado com a palavra trabalho, mas sempre que o objetivo é atingir o público, né, a grande massa de eleitores no Brasil, se volta a discutir em relação à criação de empregos, o que, aliás, é o próximo tema que eu gostaria de conversar com você, que é sobre os movimentos, né? Essa grande guinada que houve na política trabalhista brasileira a partir, né, do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né, em que nós tivemos aí a aprovação de lei de terceirização, a reforma trabalhista, a lei 13.467 em 2017, né, promessas muito otimistas de criação de inúmeros empregos a partir dessa mudança legislativa toda, e quando já ficava muito nítido que as promessas não estavam sendo cumpridas, a pandemia vem para acentuar ainda mais um quadro desolador de desemprego. E me parece que há duas formas de você realmente entender e ler o que nós vivemos aí ao longo do ano de 2020, né? Uma é acentuar o discurso de que tem que ter legislação mais flexível, porque agora o cenário está ainda pior, então tem que ser ainda mais flexível, porque senão ninguém contrata e não tem emprego. E o outro de reconhecer que a pandemia mostrou que quando você flexibiliza demais, né, ou estica demais a corda, ou desregulamenta demais, você cria uma situação em que a conta acaba voltando para o Estado, né? Mesmo que seja um Estado liberal, um governo tido como liberal, a conta acaba sobrando. E você tem a oportunidade de ver, por exemplo, algumas situações muito claras relacionadas com esse movimento de abdicação
né, da proteção social. Um exemplo que me parece muito claro é que na hora que nós tivemos medidas de distanciamento social, de isolamento social, algumas daquelas pessoas que haviam comprado a ideia do empreendedorismo, do é melhor ser chefe de si mesmo, melhor do que ter uma carteira de trabalho, você ser o seu próprio empreendedor, né, e fazer os seus horários e trabalhar como puder. E aí eu pego um exemplo que me é muito caro, até por ser muito próximo, né, de alguns profissionais que prestavam serviços num clube em que eu frequento com a minha esposa como autônomos, e que tinham nitidamente um padrão muito superior ao dos empregados do clube, que em geral recebiam um salário mínimo, dois, não muito mais do que isso, mas que na hora que o clube fechou por conta da pandemia, e assim fecharam as academias, onde eles também frequentavam e buscavam a renda, eles se viram sem nenhum tipo de proteção social. E naquele momento me parece que todos, sem nenhuma exceção, perceberam que essa pequena proteção que o direito do trabalho ainda nos confere, como garantia de pagamento até o quinto dia útil do mês seguinte, um pagamento extraordinário anual, né, ainda que eventualmente parcelado na forma de um 13º, alguns períodos de descanso remunerado, né, o domingo, as férias, enfim, uma poupança forçada que poderia ser utilizada nessa hora, que é o FGTS, e o seguro-desemprego, o sistema de seguridade social, que está intrinsecamente relacionado ao contrato de trabalho formal, na hora que vem essa pandemia e surpreende a todos, eu acho que nenhum desses, né, autoempreendedores não deve ter em algum momento lamentado não ter mais um contrato de trabalho, nem que fosse para suspendê-lo e receber um benefício emergencial de uma forma mais fácil, mais confiável do que o seu equivalente para os autônomos e para os informais. O que mostra que esse sistema de proteção social ele tem a sua importância que foi questionada por muito tempo, mas que deveria ser inquestionável. Mas, além disso, a gente percebe que o governo liberal, né, que tanto pregou, né, a ideia de não intervenção do Estado na economia, de flexibilização, de desregulamentação, de estimular aí a autocomposição entre as partes, na hora que nós temos ali o auge da pandemia, né, do isolamento social, ele ainda esboça num primeiro momento a medida liberal, que era aquela medida provisória 927, em que praticamente o governo lava as mãos e diz: vocês, empregados e empregadores, resolvam aí entre vocês. Os instrumentos são esses, estão ainda mais flexíveis, mas resolvam aí entre vocês, que eu não tenho nada a ver com isso. Poucos dias depois, talvez pela repercussão na imprensa, ou sobretudo nas redes sociais, segundo dizem, né? Talvez percebendo que outros países caminhavam em outra direção, esse governo recua e adota nitidamente políticas nitidamente anticíclicas, né? Políticas econômicas keynesianas, por assim dizer, de ampla intervenção do Estado na economia, de amplo endividamento e, de repente, um governo que parecia ter uma ideia 100% pautada num conceito de teto de gastos, ajuste fiscal, etc. Hoje mesmo ele vez por outra balança, dizendo que talvez o teto não seja tão relevante assim. Então, assim, eu acho que a gente tem duas formas de ver o que nós vivemos ao longo do ano de 2020 dentro da perspectiva da proteção social, da proteção ao trabalhador. Reconhecer que tudo isso veio para nos mostrar que estávamos num caminho errado, ou ainda acreditar e estimular, a partir dos argumentos do efeito econômico e do colapso econômico, a ideia de que é preciso fazer ainda mais movimentos de desproteção e de flexibilização. Me parece que o governo até já tem sinalizado o que ele pensa. Eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. Professor, qual é a sua opinião especificamente? Perfeito, Jorge. Acho que você fez uma análise muito correta, né? E do que foi, né, esse período e até a resposta que o governo pensou inicialmente quando se deparou com a pandemia e aquilo que ele precisou fazer depois na prática, né? Você lembrou muito bem, no momento da edição
da medida provisória 927. Eu lembro bem, foi o dia 22 de março. Né? Nesse dia, soltou aquele pacote de medidas, né? Vamos estimular o teletrabalho, vamos adiantar feriado, vamos adiantar férias, vamos fazer um banco de horas mais estendido, né? O trabalhador e o seu empregador podem fazer um contrato de trabalho individual com cláusulas que prevaleçam sobre a lei, sobre o acordo coletivo, sobre a convenção coletiva. E chegou até a incluir, Jorge, um dispositivo que permitia a suspensão do contrato de trabalho, mandando o trabalhador para casa sem receber nada. Né? Tanto que no dia que saiu isso, quando as pessoas começaram a ver, e acho que as redes sociais começaram, né, a questionar aquilo, no dia seguinte foi revogado esse dispositivo, esse artigo, né? Acho que foi o primeiro caso na história, né, de uma medida provisória, no dia seguinte, revogando a medida provisória editada. Quer dizer, o próprio presidente precisou, pelo Twitter, informar que ele ia revogar a medida tão mal recebida que ela foi pela sociedade, a ponto de, no dia 1º de abril, ter sido editada a medida provisória 936, com aquelas medidas aí sim mais articuladas, melhor refletidas, né? Levando em conta a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de salários e redução de jornada, mas com a participação do governo a oferecer aquele benefício emergencial complementar. Né? Então, além daquele, no caso de redução de salários, além do salário reduzido, o trabalhador tendo também um complemento a receber do governo, a depender do valor dos seus salários. E, no caso do contrato de trabalho suspenso, o governo também oferecendo esse benefício, né, como uma forma, então, de fazer frente àquele momento de isolamento social, de incerteza total sobre o que aconteceria com a pandemia e mostrando a necessidade de uma intervenção do Estado para que um mínimo de funcionamento da economia pudesse acontecer. Né? Então, eu acho que, no fim, o governo teve que ter um pouco uma lição, né, de realidade, quer dizer, lidar com a vida das pessoas, com o funcionamento das empresas, para que a atividade econômica pudesse prosseguir, era preciso ter algum tipo de intervenção. Né? E agora a gente precisa pensar no pós-pandemia. Né? Como é que nós vamos fazer com a regulação do mercado de trabalho no Brasil? Nós precisamos pensar, a meu ver, em mecanismos de proteção ao trabalho, mas que estejam conjugados com a ideia de promoção das relações de trabalho. Quer dizer, essas duas palavras precisam estar juntas, e era algo que eu escrevi já na minha tese de doutorado, lá no início do século XX, né? Quando eu escrevi aquele texto sobre autonomia, subordinação e parasubordinação nas relações de trabalho, onde, basicamente, o que eu procurava defender, com base, inclusive, nas experiências de outros países, né, de ordenamentos estrangeiros, no sentido de que não dá para a gente ficar nessa dicotomia, ou é trabalhador empregado, com registro na carteira e com toda a proteção social da CLT, ou ele é autônomo e só tem o contrato celebrado com o tomador dos serviços e os direitos decorrentes desse contrato. É preciso pensar em formas alternativas que estabeleçam a promoção de novas formas de trabalho. A gente está aí hoje com esse mundo utilizando tanto da tecnologia, o trabalho sob demanda de aplicativos,
né? O trabalho em casa, o trabalho empreendedor, como você colocou, né? Mas e a proteção social que se traz para esse tipo de trabalhador, né? Quer dizer, ele fica 10 anos trabalhando nessa condição e até que um belo dia ele perde aquela oportunidade de trabalho, ele sai de mãos abanando, ele não teve nenhum tipo de fundo para garantir aquele tempo de serviço, ele não teve um direito a descanso, férias, uma jornada de trabalho mínima. Como é que funciona isso? Quer dizer, na verdade, a gente tem que, sim, imaginar modelo que vá numa direção de assegurar alguma proteção, mesmo que não seja a mesma proteção de um empregado CLT. Vamos pensar, a gente precisa ter coragem de pensar nisso, né? Qual é o mundo do trabalho que a gente quer agora no pós-pandemia, né? A gente quer o direito do trabalho protegendo cada vez mais pessoas e não menos. Nós não podemos confinar os protegidos do direito do trabalho de maneira que eles sejam cada vez um grupo menor, até se tornar uma raça em extinção, né? Não faz sentido isso. Quer dizer, nós precisamos ampliar a proteção do direito do trabalho, e isso, a meu ver, se daria por meio de uma diversificação dos modelos de proteção. Professor, e dentro dessa perspectiva de diversificação dos modelos de proteção, que eu confesso, de fato, eu conheço a sua obra, era uma das coisas que eu queria perguntar, aliás, sua resposta foi muito oportuna, porque veio de encontro a uma questão, uma provocação que eu gostaria de fazer dentro da perspectiva, né? Aqui no Brasil, eu tenho conhecimento, você foi uma das primeiras pessoas que enfrentou esse tema do que a gente chamaria de uma terceira via, né, na regulamentação. E eu li a sua obra, a tenho aqui, e reputo de ótima qualidade. Durante muito tempo fui um árduo defensor da ideia de criação de uma terceira via. Até que alguns anos atrás, né, aliás, bom, uns bons anos atrás, eu tive uma experiência muito rica que me fez refletir a partir de então sobre essa perspectiva de criação de uma terceira via. Eu participei de um seminário no Instituto de Estudos Avançados de Nantes, em que o professor Alan Supiot, né, que foi das grandes cabeças pensantes da ideia de uma terceira via, a partir de uma pesquisa encomendada pela OIT, que ficou conhecida como relatório Supiot, debatia, né, com o professor Antoine Gemot sobre temas diversos, e o professor Antoine Gemot fez uma referência contextualizada ao rapport Supiot com nome e sobrenome, né? Enfim, com a referência à autoria. E ao receber a palavra na sequência do debate, o professor Supiot, ao invés de se sentir envaidecido, ele fez uma espécie de lamentação pública, porque deixou claro que a ideia dele, quando escreveu o relatório, que depois virou aquela conhecida obra Au-delà de l'emploi, tinha exatamente a perspectiva que você escreve no seu livro e que compartilhou conosco agora, de criar uma terceira via para expandir o espectro de proteção. Mas ele disse, olha, na hora que eu pensei na terceira via, o que eu queria era tirar pessoas que estavam desprotegidas, né? Vamos imaginar um círculo azul do trabalho autônomo, para colocar nesse círculo intermediário, né, laranja, da terceira via. Mas acabaram usando a minha ideia para tirar pessoas do espectro protegido, imaginemos um círculo vermelho, e colocar no círculo laranja. Então, assim, confundiram tudo que eu quis fazer, né? Assim, a minha ideia era aumentar a proteção, mas usaram a minha ideia para aumentar a desproteção. E desde então, eu pessoalmente vejo com tanto medo todo o movimento de criação de terceira via. A gente tem vários no Brasil, né? Para mim, a lei do estágio
é uma terceira via, né? Quando dá aos estagiários alguns direitos trabalhistas, mas não reconhece como empregado. A lei da nova lei das cooperativas, né, que obriga a cooperativa a assegurar diversos direitos aos cooperados, mas não os torna parte do sistema de proteção formal, também seria uma forma de terceira via. Enfim, a gente poderia aqui ainda pesquisando um pouco o próprio trabalho portuário, né, o trabalho do avulso, talvez seja a forma mais antiga de terceira via que nós tenhamos no Brasil. Mas eu vejo com muito medo. Então, quando se fala, por exemplo, em criar uma terceira via para os trabalhadores em plataformas digitais, eu tenho medo. Eu tenho medo de que, na verdade, assim, de repente, todo mundo vire terceira via, né? Por exemplo, eu conheço algumas plataformas que contratavam empregados contratados e que passem agora a dizer, não, já que eu sou plataforma, eu quero contratar nessa modalidade diferente. Então, assim, essa questão também lhe preocupa, né, em relação ao deturpamento de uma boa ideia, né, o transformar uma boa ideia em algo com resultado muito ruim. Sem dúvida, você tem. Essa é a grande preocupação mesmo, né? Realmente, o relatório Supiô, ele teve uma repercussão enorme na época, e trouxe uma necessidade de uma reflexão que eu acho que foi muito importante, mas tem esse risco de que, quando se imagina um aumento da proteção, um aumento da camada de trabalhadores que estariam à margem do direito do trabalho e que seriam por ele incorporados, pode sim ocorrer o efeito inverso, né? Quer dizer, de nós estarmos retirando trabalhadores que estão na proteção para uma outra forma de contratação que diminuiria o modelo de tutela das relações de trabalho. Mas a gente tem que pensar o seguinte, Jorge, hoje isso já está acontecendo, né? Quer dizer, hoje o que nós estamos vendo é as relações de trabalho que se desenvolvem totalmente à margem do direito do trabalho e com esse discurso, né? Esse argumento de que o mundo mudou, que aquele direito do trabalho está obsoleto, que é preciso tirar a palavra trabalho da frente do ministério lá e apagar tudo aquilo, né? Que não precisa mais de Ministério Público do Trabalho, que não precisa mais nem de Justiça do Trabalho, o que não é uma verdade, né? A gente sabe que enquanto nós estivermos num sistema capitalista, o conflito entre capital e trabalho sempre existirá. É natural que o capitalista pense nas maneiras de obter um maior rendimento possível na sua atividade econômica com menor custo. Isso é natural, né? Faz parte do modelo capitalista. E, por outro lado, também é absolutamente natural que o trabalhador tenha as suas legítimas aspirações como consumidor, como membro de uma família que quer dar o melhor para os seus filhos, para as pessoas de quem ele gosta, né, com quem ele convive. Então, quer dizer, nós precisamos conseguir equilibrar isso. Imaginar que nós vamos simplesmente nos colocar aqui numa trincheira defendendo a CLT dos tiros que vêm de tudo quanto é lado, né? E que as relações de trabalho devem todas ser sempre as relações regidas pela CLT, nós vamos acabar sofrendo, a meu ver, né, um esvaziamento cada vez maior da proteção do direito do trabalho, porque nós vamos ter uma parcela muito grande de pessoas excluídas de qualquer forma de proteção. Então, acho que esse é um debate que precisa ser feito, sim, tem que ser enfrentado. Nas academias, na universidade, aqui na ESA, né? Em todo local, a gente precisa um pouco
refletir sobre isso, ver como os outros países estão fazendo, não para copiar, porque a gente não tem que copiar o modelo de ninguém, nós temos que criar o nosso, né? E temos que criar a partir de uma experiência que nós tivemos ao longo do tempo. Ora, o modelo da CLT, da relação de emprego, é um bom modelo? Não tenho dúvida em afirmar que sim, né? Nós tivemos o desenvolvimento aqui da indústria nacional, né, utilizando-se do modelo da CLT. A gente pensa nos anos 50, né, com toda a indústria cresceu no Brasil, a CLT era a forma básica de contratação, né? Por que que hoje há essa tentativa de fuga da CLT, né? Na verdade, há sim uma busca de alternativas e que se leve em conta que o fator trabalho traga o menor custo possível no resultado da atividade econômica. Mas não dá para a gente abrir mão de alguma forma de proteção. O direito do trabalho é indispensável para o desenvolvimento da própria atividade econômica. Trabalho e economia vão estar sempre juntos ali, né? E essa preocupação com a regulação, eu acho que é fundamental, sim, para que a gente possa atender a demandas que surgem em razão das mudanças dos processos de produção, da evolução tecnológica, mas que não deixa o trabalhador à margem. A gente não ficar imaginando que o trabalhador pode ser alguém que recebe só um pagamento, um valor X lá no fim do mês, e depois o resto tudo ele que se vire. Ele que sobreviva de uma previdência privada que ele tenha que pagar por sua própria conta, ele que consiga fazer a sua poupança para poder lidar com qualquer dificuldade no futuro na vida, ele que consiga pagar o seu plano de saúde privado, não é possível, né? Quer dizer, o Estado precisa, sim, estabelecer mecanismos de proteção e que possam ter algum tipo de diversificação. Mas, para isso, nós precisamos fazer um estudo sério, uma produção legislativa que não seja feita da forma como foi a reforma trabalhista de 2017. Aquilo, Jorge, foi uma coisa que, quando a gente olha hoje, né, com a perspectiva de alguns anos já, a gente percebe como nós perdemos uma oportunidade de trabalhar com uma modernização do direito do trabalho, mas que mantivesse essa perspectiva histórica de proteção à pessoa que trabalha, né? Porque ali, com aquela rapidez que foi aquilo, em 6 meses, fizemos uma alteração legal de tal monta que atingimos mais de 200 dispositivos da CLT, entre artigos, parágrafos, incisos, né? E com um discurso de que aquilo seria o caminho do Brasil para uma criação de novos empregos. Eu lembro do programa do PMDB, né, o partido do presidente Michel Temer, que assumiu, então, após o impeachment da presidenta Dilma, né, quando eles diziam, essa é uma ponte para o futuro. Lembra desse documento? Lembro. Estava pensando exatamente nisso, Era nessa expressão. uma ponte para o futuro. Meu, essa ponte está quebrada, né? A gente viu que nós não chegamos nesse futuro que, em 2017, parecia no discurso que era algo que estava tão próximo, que ia dar tudo certo, com a lei de terceirização, com a lei 13.467, e nós estamos vendo que nós temos muito ainda por fazer, né? Nós não fizemos a reforma sindical, tiramos a contribuição sindical compulsória dos sindicatos, mas não fizemos não criamos um sistema de liberdade sindical que garanta ao sindicato
uma maior representatividade, que nós precisaríamos mexer nessa nossa estrutura. Tem que colocar o dedo na ferida, né? Nós continuamos ainda com uma estrutura sindical com um enorme número de entidades sindicais, muitas delas com baixíssima representatividade, e agora todas com o pinico na mão, sem dinheiro, porque não tem nem a contribuição sindical compulsória, né? O que nós queremos com isso? A sociedade ganha ou perde sem uma organização sindical forte? Eu não tenho dúvida que ela perde, né? Quer dizer, então, nós não tivemos como aproveitar de forma apropriada essa discussão que tem que ser feita acerca do mundo de trabalho que queremos. Então, talvez o momento agora também não seja mais o mais adequado, né? Com a crise toda decorrente da pandemia, etc. Mas nós temos que pensar em planejar o futuro mesmo, para daqui não apenas daqui a um ano, mas daqui a 5, daqui a 10, qual vai ser o Brasil do futuro e qual vai ser o direito do trabalho desse novo Brasil aí nos próximos anos, com toda essa evolução que a gente está vendo acontecer na tecnologia, e nas atividades produtivas. Professor, você tocou inclusive numa questão que eu vinha maquinando aqui para lhe perguntar, que era sobre a liberdade sindical mesmo, né? Eu acho que a gente rezam, bom, os teóricos do direito do trabalho, que a boa reforma na legislação começa da parte sindical, né? Você muda a estrutura sindical para depois mudar a parte de direito individual. Seria o pênalti batido, rasteiro no canto do goleiro, né? Aquele que talvez não seja o mais plástico, mais bonito, mas é o com menor risco, o mais eficaz, né? A gente esboçou fazer isso, né, no Fórum Nacional do Trabalho, no começo dos anos 2000, na primeira metade dos anos 2000, acabamos não aproveitando aquela oportunidade. E depois, quando em 2017 voltou-se a discutir-se mudança na legislação trabalhista, a gente fez o inverso absoluto, né? A gente mudou todo o direito individual e só mudou o direito sindical no aspecto exatamente de vulnerabilizar os sindicatos, né? E fizemos isso exatamente quando aumentávamos o poder e a responsabilidade que eles têm. Exatamente quando demos, quando nós atribuímos, né, muito mais poder e responsabilidade à caneta do dirigente, né, que vai lá eventualmente concordar, lógico, com a aprovação da Assembleia, com um acordo pior para os trabalhadores do que o que a lei confere ou do que o que se tinha antes, a gente torna os sindicatos mais fracos e eventualmente, usando a expressão do pinico na mão, mendicantes, né? Como foi colocado aqui. E depois disso, né, a gente, de uma certa forma, espera os sindicatos sangrarem um pouco, né? Parece tubarão atacando foca, né? Que dizem, né? Diz o Net Deal, né? Que ele morde a primeira vez e espera a foca ficar mais fraca para voltar e terminar o serviço. Aí se volta a discutir agora com muita força, aí sim, liberdade sindical, reforma sindical, mas no momento em que os sindicatos já sangraram bastante aí por 3 anos, em particular, depois de tudo que aconteceu ao longo do ano de 2020. Mas, professor, eu não quero me estender ainda mais, quero, na verdade, agradecer aqui imensamente, em nome dos advogados de São Paulo, dos advogados de todo o Brasil, a sua participação, esse bate-papo tão enriquecedor. Aproveitar para desejar-lhe aí muito sucesso à frente da gestão da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, mas queria deixar-lhe com a palavra, para transmitir uma mensagem final aos nossos espectadores, a quem eu também já agradeço desde já pela audiência. Professor, com a palavra. Olha, Jorge, muito gostoso esse nosso bate-papo aqui. A ESA está de parabéns pela iniciativa. A gente tem que ter criatividade, né? Pensar um pouco de maneiras de podermos dividir as reflexões com
o público, com os advogados, as advogadas, os estudantes de direito, os professores universitários, né? Porque o Brasil precisa disso, né? A gente precisa refletir um pouco, de forma menos, digamos assim, radicalizada, né? Sem aquele discurso de ódio, não, porque se um faz isso, então esse aqui é petralha, aquele outro é bolsominion. Não podemos ir nessa linha, né? Nós precisamos ir numa linha de o que é que o Brasil precisa para garantir a uma população tão grande, trabalhadora, que precisa de um direito do trabalho que proteja essa atividade dessas pessoas. Nós precisamos dos direitos sociais, né? Não dá para achar que nós vamos viver num país em que cada um se vira, né? O liberalismo puro, né? O que importa é a economia funcionar, girar, né? E os trabalhadores fiquem cada um por si, Deus por todos. Não vai dar certo isso, né? Nós precisamos, sim, de um modelo que se mostre adaptado à realidade do século XXI, à evolução tecnológica, que se mostre adaptado às diferentes maneiras que hoje existem para o desenvolvimento da atividade produtiva, mas sem esquecer que nós vamos ter as fábricas, nós vamos ter as indústrias, nós vamos ter aqueles tipos de trabalhos que vão estar no modelo tradicional da CLT. O modelo mesmo de alguém que vai entrar às 8 horas da manhã no trabalho, trabalhar 4 horas, parar 1 hora de almoço, depois trabalhar mais 4 e ir para casa, e que tem que ter uma proteção adaptada àquela forma de trabalhar. E temos que ter também uma diversificação das relações de trabalho, mas levando em conta aquele aspecto de ampliação da proteção trabalhista. E esse é o grande desafio, né, de como é que a gente enfrenta isso, né, num mundo cada vez mais globalizado, com a concorrência que ocorre, né, nas empresas que às vezes estão aqui no Brasil e estão em outro país, produzindo o mesmo produto muito mais barato lá do que o que nós estamos produzindo aqui. E aí nós vamos ficar importando, né? A nossa indústria aqui está cada vez diminuindo mais, né? Nós estamos tendo uma retração industrial no Brasil. Isso é horrível, né? A gente pensar essa situação, né? Então, nós precisamos de reflexão. E eu acho que o papel que a ESA está cumprindo aqui é um papel muito importante, e eu procurarei, na minha gestão aqui, com o grupo que me apoia dentro da ABRAT, da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, também refletir a esse respeito, porque, afinal de contas, a advocacia trabalhista tem muita colaboração a dar para o Brasil, tendo em vista o que nós conhecemos da realidade das relações de trabalho. Tanto aqueles que advogam pelo lado das empresas, quanto aqueles que advogam pelo lado dos trabalhadores. Quer dizer, nós conhecemos a realidade social e podemos ajudar, mas para isso é preciso um discurso para frente. Quer dizer, qual é o futuro que nós vemos aí para os trabalhadores, para os sindicatos, para as empresas no Brasil?